eu sou a Ana Lousada. Hoje nós vamos dar continuidade à série Educação Infantil, Caminhos a Percorrer. E para iniciarmos, nós vamos fazer uma reflexão destacando os dizeres de Guimarães Rosa. O mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam. Verdade maior é o que a vida me ensinou. Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. Esses dizeres vão permear as nossas reflexões nesse vídeo de hoje. Tudo bem? Aqui nós vamos focar os aspectos da realidade vivida. O currículo propositivo humanista, que a gente traz como uma educação infantil romântica, que é o jardim da infância, ela já inicia com uma proposta de se considerar essa realidade vivida. O contextualizado de cunho construtivista, que fala da educação infantil com objetivos em si mesma, ela também traz como pista considerar a realidade vivida. E o currículo vivido, interacionista, de cunho sócio-histórico-cultural, ele descortina o que está oculto, dizendo que a realidade vivida está posta, que a realidade vivida precisa ser considerada. E essa realidade vivida são as práticas sociais e culturais. A gente poderia dizer que são as práticas sociais e culturais infantis. E aí, nesse sentido, quando a gente considera essa realidade vivida, trazendo esses princípios para a organização do projeto político-pedagógico, a nossa meta é a formação de uma consciência planetária, de crianças se formando com consciência crítica, de pessoas se constituindo com uma consciência reflexiva, uma consciência empreendedora, de alguém que saiba empreender em prol da vida do planeta Terra. E essa consciência crítica precisa permear a consciência dos profissionais da educação. Enquanto profissional da educação infantil, precisamos considerar as práticas infantis que estão ocultas. Ocultas não significa que não estão sendo vivenciadas. Elas são vivenciadas, mas nós não conseguimos perceber. Então, por isso que nós precisamos sair das aparências e buscar a essência. Isso porque existem diferentes e diversos tempos e espaços na educação infantil que as reais necessidades das crianças estão invisibilizadas. Agora a gente se pergunta, o que nos impede de perceber? O modo como nós concebemos a criança, a educação infantil, os conhecimentos, as práticas sociais e culturais infantis. Então, a concepção que a gente tem de educação infantil, de criança, vai nos fazer ver algumas coisas e outras não. E aí, qual é a perspectiva teórica que vai nos ajudar a ir ao encontro dessa essência? Qual a perspectiva teórica que vai nos instigar a descobrir as reais necessidades das crianças, inclusive aquelas que estão ocultas? Mas o que está oculto? Falamos oculto porque não conseguimos perceber o que de fato as crianças estão dizendo, fazendo, desejando, precisando. Dizemos oculto porque estamos desconsiderando as suas brincadeiras. Ignoramos os modos como se relacionam com os tempos e espaços da constituição da educação infantil. Desprezamos a forma como realizam as atividades escolares. Camuflamos os conflitos, as birras, as disputas de brinquedos. Ignoramos os ritmos, percursos, modos e tempos de aprendizagens. Tudo isso faz com que as suas reais necessidades fiquem ocultas. Tudo isso faz com que as suas
experiências sejam invisibilizadas. Nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de um currículo vivo. Nós estamos falando de vida. Estamos falando de um currículo que está invisibilizado. Ele está vivo, mas nós não conseguimos ver por causa da nossa concepção teórica, por causa do nosso modo de concebê-lo, por causa das nossas perspectivas filosóficas, das políticas, das questões ideológicas e científicas que permeiam a nossa proposta didático-pedagógica, que se baseia no projeto político-pedagógico. Que relação nós podemos estabelecer entre currículo oculto e currículo vivido? O currículo vivido é quando a proposta se ancora nas reais necessidades das crianças e suas comunidades, quando descortinamos o que está oculto, invisibilizado. Como estão as crianças e as suas infâncias no contexto atual? Essa é uma questão que a gente precisa considerar quando a gente está estabelecendo essa relação entre currículo oculto e currículo vivido e quando a gente está se colocando no papel de organizadora, de produtora, de gestora de um projeto político-pedagógico. Se nós estamos nos indagando como estão as crianças e as suas infâncias no contexto atual, a gente precisa considerar crianças capazes de produzir conhecimentos, ideias e opiniões. Infâncias que se constituem no locus das práticas sociais e culturais. Essa pergunta, quando ela responde a relação que tem entre o currículo oculto e o currículo vivido, e a gente está dizendo que o oculto é o que nós estamos vivendo, mas está invisibilizado, nós estamos precisando descortinar isso, a gente precisa ter clareza da concepção de criança e de infância. Para a partir daí a gente pensar a educação infantil, os conhecimentos, os processos de aprendizagem, a forma de organização desse espaço-tempo que estamos inseridos. Para que possamos aprofundar sobre essas questões, é importante refletir sobre as discussões que fizemos em relação à dimensão educacional dos diferentes currículos, sobre o que encontramos nos caminhos da educação infantil, sobre os diversos tipos de currículos produzidos ao longo da história, bem como no que se refere às correntes teóricas no contexto da educação infantil. As questões tratadas nesses vídeos nos ajudam a compreender o sentido de currículo oculto e vivido. No próximo vídeo, nós vamos fazer uma contextualização histórica das propostas curriculares, dos projetos político-pedagógicos da educação infantil, ao longo da história da educação infantil aqui no Brasil. Esperamos vocês. Até lá!